Evangelho de João, capítulo 13, 34, Jesus disse: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Sabe, meus caros, nós vivemos num mundo hoje comandado pelo ódio por todos os lados. O ódio tem governado as famílias quando os casamentos se rompem, quando os filhos são divididos como mobília, quando a amargura chega no lar. O ódio tem comandado as políticas públicas quase que do mundo inteiro, quando as corrupções elas dominam os corações daqueles que governam, de tal forma que eles demonstram não amor pelas pessoas que pagam os seus salários, mas ódio por elas, roubando aquilo que têm. Ódio também entre nações, com guerras insanas e estúpidas. Nesses 2000 anos, depois de Cristo, após Jesus ter dito isto, nós cometemos os maiores absurdos em termos de guerra. Foi o período em que a humanidade mais matou seus semelhantes. Nós já matamos bilhões de pessoas em guerras estúpidas e inúteis, perdendo vidas humanas preciosas nesses últimos 2000 anos para cá. Jesus disse: eu vos dou esse mandamento, que vos ameis uns aos outros como eu vos tenho amado. As pessoas têm perdido a consciência do amor de Deus por nós. As pessoas elas não conseguem ver todo esse mundo como demonstração, declaração de amor puro e simples por nós. Nós temos sempre que estar movidos pelo egoísmo, movidos pelo interesse próprio. Nossos interesses estão sempre acima, muitas vezes, da lei, acima do irmão, acima do carinho, acima do respeito por ele, acima do amor que deveríamos ter até pelos nossos próprios filhos. Quando nós vemos as pessoas abandonando os filhos que tiveram em sua mocidade, porque muitas vezes não tem problemas financeiros, simplesmente largam seus filhos, demonstrando a eles que os odeiam, isso quando não os matam em abortos absurdos por aí. Nossa vida na humanidade, nossa vida aqui nessa terra, tem sido mais regido pelo ódio, pela violência, pela agressão e não pelo amor. Porém, o amor é a manifestação de Deus em nós. O amor foi o motivo pelo qual Deus fez tudo isso para nós. Foi porque nos amou. Além de nos ter dado tudo isso, nos deu o privilégio de estar aqui, de entender, de ver tudo isso. Nós só não entendemos o amor de Deus se nós não quisermos. O problema é que o ser humano tem sido egoísta demais para olhar à sua volta, olhar para si mesmo e ver tanta perfeição e se assustar e se admirar com tanto amor de Deus demonstrado por ele. O ser humano tem tentado ser tolo, mas não é. Tem tentado não entender, mas entende. Nós precisamos de parar com essa história de viver e reger nossas vidas pela amargura. Até dentro de casa hoje, disputas de irmãos contra irmãos, pais contra filhos, você vê que tudo se amargura, tudo vira ódio facilmente, tudo vira guerra, nossas palavras viram espada em nossas bocas facilmente. Nós estamos sempre prontos a retribuir na mesma moeda, a bater com a mesma violência, a agredir na mesma medida que fomos agredidos. Mas Jesus não ensinou isso. Jesus diz: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Ora, quem foi Jesus? Ele veio, deixou o céu, deixou o trono, deixou sua glória para vir e morrer no nosso lugar. Isso é amor levado às últimas medidas e possibilidades. Mas o ser humano prefere não entender e não ver isso pela sua própria ignorância. Não por estupidez, porque não é estúpido, porque é inteligente e deveria entender, mas porque só pensa em si mesmo, ele perde a noção de Deus, perde a noção do carinho de Deus por ele. Esse é o grande problema. Por isso, meus caros, é o seguinte, essa mensagem é muito importante hoje num mundo de ódio. Nós precisamos, com o nosso amor, neutralizar o ódio, porque o ódio só se alimenta de ódio, mas quando a presença do amor chega, ele é o antídoto do ódio. É ele que desestabiliza o ódio no seu crescimento e na sua força. Por isso, comece a ver em seu coração quando o ódio chega e retira o amor que você deve ter para com seu irmão. Comece a olhar que muitas vezes você anda longe de Deus e o seu coração, ele escapa para coisas ruins, para coisas malignas que vai amargurar sua vida.
Não faça isso. Comece a viver como Jesus diz. Esse é um mandamento. Ele diz, eu estou mandando vocês fazerem isso. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. E a demonstração de Jesus foi que ele foi até os últimos limites, das últimas possibilidades pelo ser humano, quando ele morreu naquela cruz, não precisando fazer isso. Ele fez por nós porque nos amou, porque se ele não tivesse feito isso, éramos eu e você que estaríamos naquela cruz hoje. Por isso, meus caros, é o seguinte, o amar-vos uns aos outros é uma ordem. Nós temos que fazer isso e retirar o ódio, retirar a amargura, retirar a violência da nossa vida, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Ele seja honrado e glorificado com esse vídeo e você seja abençoado hoje, neste dia tão lindo. Deus te abençoe.